Porque também Cristo padeceu uma vez só, ele não vai morrer duas, ele vai morrer uma. Ele não pode mais te condenar. Se ele já te livrou, é porque ele morreu uma vez pelos pecados. O justo ou seja, Cristo pelo homem caído, o justo pelo injusto, para levar-nos a Deus, mortificados na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Nós estávamos mortos na verdade, na carne, mas nós fomos vivificados, temos vida pelo Espírito de Deus, que é o de Cristo. Romanos 5:9. Romanos 5:9. Fala assim, ó. Logo muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Salvos da ira, a taça da ira de Deus. Por quê? Porque os salvos não podem sofrer a ira de Deus, porque Cristo ele já tomou o cálice da ira no jardim do Getsêmani. Pai, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Então esse cálice é o cálice da ira de Deus sobre a humanidade por causa do pecado. Então os que eram dele salvos pela predestinação, Cristo já tomou este cálice pelos salvos. Então agora Deus não pode mais cobrar de você que é salvo em Cristo por uma condenação, porque a ira de Deus já foi derramada tudo sobre Cristo. Então os salvos não podem sofrer a ira de Deus. Por isso que Cristo ele vai vir no soar da última trombeta para buscar o restante da igreja na segunda vinda visível. Por quê? Porque quando soar a sétima trombeta, vai se abrir os 7 cálices que Deus vai derramar sobre a terra, que é o cálice da ira. A trombeta fala de juízo, o cálice fala de ira. E os salvos não podem mais estar na terra. Por quê? Porque vai ser derramada a taça da ira. E a ira não pode estar sobre os salvos. Por isso que os salvos foram salvos da ira de Deus. 1 Tessalonicenses 1:10. Vamos ver outra passagem. Espero que você esteja anotando. Se você não está anotando, você vai ter que estudar de novo. 1 Tessalonicenses 1:10. Segundo Tessalonicenses, não. Primeira, 1:10. E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. O que é essa ira futura? Lá em Apocalipse, no final da grande tribulação. Essa é a ira futura, taças da ira. Então, perdão. Nós cometemos um único crime que nos condenou, o pecado, e nos condenou em Adão, Abre lá em Romanos 5:12. Romanos 5:12. Romanos 5:12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, por um crime nos condenou ao inferno. O pecado. E nos condenou por causa desse um único homem que é Adão. Então somos condenados por Adão e salvos por Cristo. Aqui em Romanos, nós vamos ver isso aqui, Romanos 11. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo,
pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Por causa de Cristo, ele foi o intermediário, o mediador entre Deus e o homem, que havia uma barreira por causa do pecado. Nós lemos o 11, do 15 ao 19. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. O dom gratuito, a graça, a salvação. A salvação é um dom que vem de Deus, por isso que não pode se perder, porque os dons de Deus são irrevogáveis. Os dons de Deus são irrevogáveis. Está lá em Romanos 11, 29. Eu vou ler com você aqui. Os dons de Deus são irrevogáveis. Romanos 11, 29. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Se a salvação é um dom, se Deus te deu, ele nunca mais vai tomar de volta. Uma vez salvo, salvo para sempre. Agora você entendeu que salvação não se perde, que é no Espírito? Então vamos lá, 15 a 19. Mas não é assim o dom como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus, e o dom pela graça, o dom pela salvação, o dom de Cristo, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, Adão, porque o juízo veio de uma só ofensa, Adão quando pecou. Na verdade, para a condenação, para o inferno, por isso que teve o pecado. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. A salvação é um dom gratuito. Veio para ser justificado por Cristo, a nossa justiça, a nossa justificação. Porque se pela ofensa de um só, a morte reinou. Pela ofensa de Adão, a morte reinou. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça, o ato de Cristo. O ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. O seu ato de justiça, o ato de justiça de Cristo veio para me dar vida. Entendeu? Ele veio para me dar vida. 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, o primeiro Adão, o primeiro homem, muitos foram feitos pecadores dentro dele em espírito. Assim, pela obediência de muitos serão feitos justos, feito através de Cristo. Romanos 5, do 15 ao 19. Agora abra em 1 Coríntios. Abra em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, do 45 ao 17. Do 45 ao 47. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. Então, o primeiro Adão foi feito alma vivente. E o último Adão, um espírito vivificante, um espírito que tem vida, porque iria se perder. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o natural. O primeiro não é espiritual, ele é natural, veio da terra. Formado da terra, depois o espiritual, o último vem o espiritual, que é Cristo. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Então quem é espiritual é do céu, quem é da terra é carnal. Adão caiu, uma imagem caída, terrena.
Cristo nos deu vida porque Ele é espiritual, porque Ele veio do céu. Ele veio do céu, Ele é do céu. Então, no corpo de Adão, todos nós fomos condenados. E no corpo do último Adão, que é Cristo, todos nós fomos salvos. Então, toda a humanidade, entenda, toda a humanidade foi condenada em Adão. Toda a humanidade, ela foi condenada em Adão. Toda a humanidade. E todos os que creem foram salvos em Cristo, meu Deus, que confessa o seu nome, e a partir disso, essa pessoa, ela passa a ser um corpo de Cristo, ou seja, ela nasce novamente e passa a ser salva juntamente com Cristo. Então sabemos então que judicialmente o homem é salvo no corpo de Cristo, justificado por Cristo na cruz, por sacrifício perfeito e único. Romanos 8:1. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há. Não há inferno, não há condenação para o inferno. Aqui está falando, o contexto está falando do inferno. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão no último Adão, em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, não anda segundo o primeiro Adão caído, mas segundo o Espírito, que é espiritual, o último Adão. Então, não se tem condenação mais. Quem está em Cristo, entenda, e andar segundo o Espírito. Então, quem está em Cristo está salvo, mas quem não está, está condenado. Está condenado. Porque condena nós novamente. Se eu falar assim, não, vai me condenar novamente, não, uma vez salvo, não, porque se condenar nós novamente, entenda isso, é nos condenar duas vezes. Fala aqui que Cristo morreu uma só vez. Não, se me condenar, não vai, se te condenar, se Deus te condenar de novo, é nos condenar duas vezes por um crime só. Por um crime só, sendo que Cristo morreu uma só vez. Pelo fato de Adão ter cometido o pecado, Cristo veio e morreu. Então, da mesma maneira que fomos condenados em Adão, fomos vivificados em Cristo. Escuta o que eu te falar, se te mandarem para o inferno, sendo que você está em Cristo, se você ouvir gente te mandando para o inferno, se você já está em Cristo, e aqui fala que aquele que está em Cristo não há condenação, se te mandar para o inferno, fala assim, vai ter que mandar Cristo junto, porque você é o corpo dele agora, e não tem separação, não tem, você não pegou, não tem. Então, nós vimos que a salvação, não sei se você pegou, hein? Vamos lá. Então, nós vimos que a salvação, ela começa no Espírito, ok? Começa no Espírito? Começa no Espírito. 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6, 17. 1 Coríntios 6, 17. 17. A salvação, ela começa no Espírito. Mas o que se junta com o Senhor é o mesmo Espírito, ou seja, não é mais dois espíritos, o do homem e o de Deus dentro do homem, não. Agora é um único Espírito, unido, o Espírito de Deus, lá em Gênesis 2:24, o Espírito de Deus, abre lá, Gênesis 2:24. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos
uma só carne, ambos uma só carne. Então, a matemática de Deus é 1 mais 1 é 1. 1 mais 1 é 1. Só que para o homem, 1 mais 1 é 2. Mas a matemática de Deus não. 1 mais 1 é 1, porque quando você se une com a sua esposa, espiritualmente Deus olha e fala, são um. Eles se uniram em espírito. Então eles são um casal. Quando gera filhos, aí é uma família. Aí Deus olha e fala, 1 com 1 mais 1 é 2. Para o homem é 1 mais 1 mais 1 mais 1 é 3. Não, mas a matemática de Deus é essa. Então Deus é espírito. Só que Deus não é carne, sim espírito. Por isso que quando Deus ele olha o casal, ele vê um em união, porque Deus é espírito. João 4:24, abre lá. João 4:24. Deus é espírito. João 4:24. Deus é espírito. Deus é espírito. Importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Então, a união com Deus, tá? Se dá no espírito. Ou seja, é um casamento. Por isso, é a noiva e o noivo, bodas do cordeiro. Então, quando um homem casa, a mulher deseja uma casa. Quem casa quer casa, né? Então, quando o homem casa, a mulher deseja uma casa. Assim somos nós com Cristo, nessa união cerimonial, nupcial. Abra aí, perdão, tá, gente? Abra aí em João 14. Eu falo pouco, então tem que molhar a garganta. João 14. Abriu aí? João 14, 2. Na casa de meu pai, olha aí o casamento. O noivo tem uma casa para a noiva, para a igreja. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Vou preparar-vos um lugar. Está falando de casamento, versículo 23. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele, e faremos nele morada. Plural, a Trindade vai conter dentro do homem, vai fazer uma habitação, morada. E viremos e faremos nele morada. Não se perde salvação, porque uma vez que ele entra, é dele a casa. Que o Espírito varre toda a sujeira do pecado, porque o homem se salvou aceitando a Cristo. Está sendo muito, muito poderoso isso. Então, nós vemos aqui que essa união cerimonial ela vai ocorrer no Espírito porque nós contemos Deus. Então, Cristo tem uma casa para a sua igreja. Agora, para eu ter a salvação no Espírito, e o Espírito de Deus entrar em mim, e sermos um com Ele, isso ocorrerá quando eu crer. Quando eu crer, imediatamente eu sou salvo, e essa Trindade vai estar dentro do meu espírito, como selo da salvação. Volta aí um pouquinho para trás, em João mesmo, só que em João 6,47. João 6,47. Na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim tem vida eterna, ou salvação eterna. Como que perde? É temporária? É salvação eterna, ou seja, a vida eterna vem pelo Espírito. Vem pelo Espírito. O Espírito de vida. João 14, o Espírito de vida. João 14, 23, o Espírito de vida. E Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará.
e viremos para ele e faremos nele morada. Espírito de vida. Então, o meu espírito contém a pessoa de Deus, do Filho e do Espírito Santo. O meu espírito é salvo quando eu creio em Cristo e terei vida eterna. Então, o processo de salvação da alma é o processo orgânico de Deus, diferente que a salvação vem no Espírito. Então, quando eu confesso Jesus como meu único Senhor e Salvador, Deus da minha vida, e ressuscitou dos mortos, a minha alma é salva pela palavra. Quando eu confesso, eu já sou salvo no Espírito. Só que a minha alma, assim que eu confessar e crer, imediatamente eu estou salvo. Só que a minha alma, agora a minha alma, ela é salva pela palavra. Salva pela palavra. Porque isso é um processo, é o processo gradativo da salvação da alma. Porque agora, a salvação orgânica, né, é o processo de transformação da alma. É transformar, é gradativo, é metanoia, é uma metamorfose, entendeu? A salvação orgânica, ela é a salvação da alma, é uma transformação dela. Abra em Tiago 1:21. Tiago 1:21. Tiago 1:21. Tiago 1:21. Por isso, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Então, o que salva a minha alma é através da palavra, ou seja, a minha alma é salva pela palavra de Deus. Cristo em mim, me transformando. Cristo em mim, me transformando. Romanos 12:2. Cristo em mim, me transformando. Romanos 12:2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, alma, entendimento, para que experimenteis qual boa seja, perfeita, boa e agradável. Não, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem a boa. Tem coisa melhor que boa? Agradável. Tem coisa melhor que agradável? Perfeita. Tem coisa melhor que perfeita? Não tem. Então, não sedes conformados com o mundo. Conformados não é aceitar, é conformar. Conformar é uma forma, eu não posso entrar na forma do mundo. É conformados, não posso aceitar essa forma que o mundo é, porque a minha forma é a de Cristo. E a minha forma sendo de Cristo, ela não cabe com a forma do mundo. E essa renovação do vosso entendimento, está falando da salvação da alma, transformação, metanoia. Abra aí em João 5:29. João 5:29. João 5:29. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação, Então, a salvação da alma ela é gradativa. Se eu salvar a minha alma,
fazendo a vontade de Deus, eu vou ressuscitar para a vida eterna. Se eu não quiser salvar a minha alma, se eu não quiser fazer a vontade de Deus, que é pouquinho, me transformando todo dia, me amadurecendo todo dia, eu vou ressuscitar para a condenação. Mas se eu já estou salvo em Cristo no Espírito, essa condenação aqui, ela é disciplina. Se eu rejeitar a graça, não aceitar Jesus, essa condenação aqui é inferno. Então vai depender do estado que você está, no modo que você está, entendeu? Aí vai determinar. Então o Espírito, agora é o ápice, tá? Nós já estamos chegando no ápice, quase no finalzinho da aula. Aguenta aí, é muito forte, tem mais algumas coisas aqui, ó. Escuta, pensa, raciocina comigo. O Espírito é salvo pela fé, quando eu confesso e creio. A alma é salva pela palavra, porque a palavra de Deus é vida, então veio te dar vida, salvar a alma. Então lembrando que Deus tem uma salvação que se divide em dois aspectos, a judicial e a orgânica, e isso em 3 tempos, espírito, alma e corpo. Salvação no Espírito é no novo nascimento. Anota aí. A salvação no Espírito é no novo nascimento. Vamos ver aí? João 6,47. A salvação é no Espírito através do novo nascimento. João 6,47. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem vida eterna. Romanos 10, 9 e 10, nosso texto áureo, principal. Romanos 10, 9 e 10. Romanos 10, 9 e 10. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo no Espírito. Quando eu confesso e creio, eu sou salvo no Espírito primeiramente, porque Deus é Pai dos Espíritos. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então aqui a salvação no Espírito. E a salvação da alma é na transformação do entendimento. Gálatas 2:20. A salvação da alma é a salvação do entendimento. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo. Crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, alma e corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Se eu estou crucificado com Cristo, então eu vou sofrer as dores de Cristo, o sofrimento, a humilhação de Cristo, o mesmo que ele passou. É a salvação da alma. E a salvação do corpo na glorificação do corpo do pecado. Quando o meu corpo for glorificado, seja eu ter sido ressuscitado ou no rapto, né? Na vinda oculta. Agora nós vamos ler alguns versículos, anota aí. 1 Tessalonicenses é a salvação do corpo. 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 1 Coríntios 15, 1 Coríntios 15, 11 ao 14. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se
prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa pregação e também é vã a vossa fé. Está falando da ressurreição do corpo. Versículo 44, olha aqui, ó. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, que é Cristo, em espírito vivificante, porque ele é um espírito que deu vida, porque ele ressuscitou, ok? Está falando da salvação do corpo. Volta lá, 1 Tessalonicenses.